O Supremo deve retomar neste mês de maio, talvez no dia 21, um julgamento aí muito importante, polêmico, sobre as perdas que ocorreram na caderneta de poupança decorrentes de planos econômicos do passado. Os bancos estão preparados para eventualmente pagar aí aos poupadores no caso de o Supremo determinar esse pagamento? Olha, primeiro nós temos uma convicção e uma confiança de que nós vamos ganhar essa ação no Supremo Tribunal Federal, porque os bancos, a única coisa que eles fizeram nesse caso foi cumprir estrita e fielmente o que as leis que foram propostas pelo Executivo e aprovadas pelo Congresso determinavam. Eles não tinham nenhuma outra conduta que eles pudessem adotar naqueles momentos. Se um banco resolvesse, não, aqui eu vou tratar diferente a caderneta de poupança, possivelmente ele seria punido pelo regulador. Então eles agiram assim no que os advogados dizem que é o estrito cumprimento de um dever imposto pela lei. O segundo ponto é que os bancos não lucraram nada com isso, porque a mesma regra que foi aplicada para os depósitos de poupança foi aplicada para os empréstimos imobiliários que eram dados com esse depósito de poupança. E nós contratamos várias empresas de consultoria para fazer estudos do balanço dos bancos nesse período todo, e essas empresas de consultoria, o que eles viram, eles calcularam a rentabilidade média dos bancos ano a ano, de 1980 até 1995, e depois tiraram a rentabilidade média nesse período. E o que eles viram é que a rentabilidade dos bancos nos anos em que tinha plano era menor do que a média no período, que é uma indicação de que eles não lucraram. E os bancos que tinham mais depósitos em poupança, como por exemplo a Caixa Econômica Federal, eram os que tinham a menor rentabilidade em relação à média. Então nós achamos que não vamos perder essa ação. Se perdermos, aí vai depender um pouco de uma série de parâmetros. Por exemplo? O custo dessas ações depende de uma série de variáveis, do tratamento que vai ser dado às ações coletivas. Por exemplo, as ações coletivas elas vão valer para o Brasil inteiro uma ação civil pública que foi intentada no estado do Acre. Entendi. Vai valer só para os consumidores que moram no estado do Acre ou vai valer para alguém que mora em São Paulo? Isso será dirimido pelo próprio Supremo também? Não sei se será dirimido pelo próprio Supremo, mas isso precisa ser dirimido. Então essa é uma... Qual instância poderia tratar disso? Alguns desses temas estão no Superior Tribunal de Justiça. Então, as estimativas que nós fizemos é de que esse custo pode variar de 23 bilhões de reais a 343 bilhões de reais, dependendo dessas várias circunstâncias. As ações individuais de cada pessoa diretamente contra o banco não colocam um problema tão grande. O problema é o que acontecerá com as ações coletivas, porque isso aí reabriria o prazo para todas as pessoas que tinham poupança na época reingressarem novamente na Justiça. Então, dependendo de qual vai ser a abrangência geográfica das ações civis públicas, dependendo de que data se começa a contar os juros de mora nas ações civis públicas, por exemplo, começa a contar da data que a ação civil pública foi proposta, quando aí não tem ainda nenhum poupador envolvido, a maioria dos poupadores ainda não está envolvido, ou depois que a ação civil pública foi julgada e foi dado ganho de causa à associação que propôs a ação civil pública. Aí os poupadores ingressam na Justiça procurando executar aquela sentença. Então, o juros de mora vai começar a contar da data em que se tentou uma execução ou da data em que a ação foi inicialmente proposta. Isso faz uma diferença muito grande.